mais um pouco? Ó, eu acho que por uma questão de tempo, né, que a gente tem às 15 já outro compromisso, pode começar então, Matheus, por favor. Bom, beleza. Eu vou minimizar aqui as câmeras de vocês, então qualquer coisa podem interromper se houver alguma queda no áudio, alguma coisa assim também. Mas vamos lá então. Para quem ainda não tive a oportunidade de conhecer, eu sou Matheus, sou residente no R3 do Instituto de Psiquiatria. Tenho colaborado com alguns projetos do SIM já há um ano e pouco, 2, 3 meses. E Só uma desculpa, Tamires, o Lucas está tentando entrar. E o Matias também. Acho que pode continuar. Pode. bom, vamos lá. Então, como eu vinha dizendo, estou colaborando em alguns projetos do SIM nos últimos 15 meses, aí, mais ou menos. E nos últimos 6 meses, a gente tem pensado em algumas hipóteses de trabalhos e investigações que a gente ainda tem por fazer na área de estimulação magnética transcraniana. E com a orientação do professor André, a gente chegou nesse projeto que eu vou apresentar para vocês hoje, certo? Que a gente teve uma primeira batida de cabeça inicial, que foi o nome do projeto, também, novamente, com a ajuda do professor, a gente chegou nesse nome, acho que ficou bem legal. The TVS Treatment for Treatment Resistant Depression. Ensaio clínico, randomizado, duplo cego e placebo controlado. Bom, a depressão é um transtorno mental relacionado à grande incapacidade e morbidade. Acho que todos aqui têm alguma formação ou trabalham, pesquisam no campo de saúde mental, seja a nível de neurociências ou na prática mais clínica, já se depararam com pacientes depressivos e têm ideia do tamanho do prejuízo que esses pacientes têm na sua vida funcional. Diferente do que se pensa, né, depressão, ansiedade, os transtornos psiquiátricos mais importantes não são exclusivos do sistema nervoso central, então há uma piora também do prognóstico de doenças crônicas relacionadas à depressão e uma diminuição cognitiva e funcional que culmina num prejuízo importante para esses pacientes. Tá? É uma doença que é um desafio para a psiquiatria há muitos e muitos anos, e esse desafio passa especificamente pela dificuldade e refratariedade de alguns tratamentos tidos como padrão ouro. Claro que a gente tem, de fato, intervenções já consagradas e que levam à resposta e capacidade de retomar a funcionalidade, ainda assim, em alguns cenários, a gente observa uma resposta limitada, e isso socialmente é muito significativo. Né? São pessoas que deixam de trabalhar, deixam de funcionar, e isso gera, obviamente, além de questões pessoais, também um gasto financeiro para empresas, Estado e serviços de saúde que são muitas vezes sobrecarregados por pacientes refratários ou maltratados. Aqui para a gente ter uma ideia, um mapa
do mundo, né, com a prevalência da depressão, nessa primeira figura. Para o Brasil, isso gira em torno da casa dos 5, 5,5%. Tá? Em alguns estudos, a gente já chegou a ter descrição de prevalência talvez um pouquinho maior, mas nada muito passando de 6, 7%. E aqui, um gráfico em barras, né, em colunas, estratificando um pouco melhor essa prevalência, tá? Por idade e sexo. Então, a gente percebe que há um aumento significativo ali por volta dos 35 anos, isso vai numa crescente até os 64, sempre predominando em todos os estratos etários no sexo feminino. Os antidepressivos, como nós falamos, trazem efeitos colaterais importantes. Tá? E aqui mais uma figura que ilustra isso de uma maneira interessante. Tá? A gente tem sintomas digestivos importantes que prejudicam a adesão ao tratamento. Uma coisa que os pacientes reclamam muito na prática clínica é a redução da libido. Tá? Então, o paciente, via de regra, a gente viu ali o extrato etário, né? Então, são pacientes em vida sexual ativa, são pacientes que têm muitas vezes relacionamentos, e isso acaba sendo prejudicado pelo tratamento de algo que por si só também já prejudica a libido desses indivíduos. Em casos mais graves, a gente pode ter síndromes serotoninérgicas, hiponatremia, problemas com sono, tá? Então, mesmo com o tratamento, a gente abarca ali um cluster de sintoma e tende a melhorar em algum aspecto, mas pode também acabar gerando prejuízos para esses pacientes que muitas vezes são tão problemáticos quanto a própria doença. Tá? Então, é um cuidado que a gente tem que ter com antidepressivos. E isso muitas vezes impacta na sustentação do tratamento desses indivíduos. Esses efeitos colaterais, em sua maioria, talvez com exceção da síndrome serotoninérgica e da hiponatremia, que são mais idiosincráticas, mas na sua maioria os outros efeitos colaterais importantes têm muito a ver com dose e resposta. Então, a pessoa vai ter uma resposta com doses maiores, mas também vai ter efeitos colaterais mais marcados. E aqui a gente observa nessa imagem exatamente a questão da eficácia, tá, contraposta à tolerabilidade dos principais antidepressivos tidos como primeira linha. Tá? Então, a gente tem resposta realmente satisfatória para basicamente todos eles, tá? Estatisticamente significativo, então, estudos que mostram, de fato, uma melhora nos sintomas. Entretanto, a tolerabilidade é bastante prejudicada quando a gente compara com o placebo. Tá? Então, os pacientes têm dificuldade de sustentar o tratamento, não conseguem lidar muitas vezes com os efeitos colaterais, e aí os ajustes de dose começam a ficar mais constantes, até que os tratamentos, uma grande quantidade, são abandonados. E aí a gente chega nas estratégias terapêuticas de estudo do nosso grupo, né, a estratégia de neuromodulação. A gente tem, a grosso modo, para a depressão, a eletroconvulsoterapia, né, as convulsoterapias, e a estimulação magnética transcraniana, já aprovados. A ECT, como a maioria também aqui já teve algum contato, é um procedimento mais invasivo, que demanda anestesia, demanda atendimento ali no ambiente hospitalar e gera também efeitos colaterais importantes, tá? Especialmente déficits cognitivos a longo prazo. Então, na prática clínica, isso acaba ficando mais reservado para depressões graves, pacientes refratários a múltiplos antidepressivos ou outras estratégias terapêuticas, pacientes com sintomas psicóticos, tá? Pacientes idosos também se beneficiam muito, tá? Especialmente quando os pacientes cursam com catatonia, tá? Dentro do quadro depressivo. Já é uma estratégia antiga, consolidada e que tem a sua importância clínica já bem marcada. Por outro lado, a estimulação magnética transcraniana é diferente, tem números em relação à eficácia, tolerabilidade, efeitos colaterais próprios, tá? E consiste numa estratégia extremamente promissora
e com campo para ser explorado ainda no tratamento da depressão. É um procedimento em que se aplica campo magnético sobre o couro cabeludo, em regiões marcadas, a partir de medidas, tá? Do crânio dos pacientes, e softwares que a gente também utiliza para estimar localizações. E esse campo magnético, por si só, vai ultrapassar ali as estruturas cranianas, chegar ao córtex cerebral e induzir a nível cortical uma corrente elétrica. É mais seguro, menos efeitos colaterais, sem necessidade de sedação. Na estimulação magnética repetitiva, né, o córtex atingido sofre modificações e tende a ficar mais excitável quando se utilizam altas frequências, que são as chamadas estratégias estimulatórias, excitatórias. Tá? Enquanto em outros contextos também de frequência menor, a gente pode ter também um impacto inibitório em determinadas regiões do córtex cerebral. É um tratamento já avaliado em múltiplos ensaios clínicos, meta-análises, então tem a sua eficácia e segurança já bem abordados, também, né, descritos. E o evento adverso mais grave é a crise convulsiva, apesar de extremamente raro, tá? Para aprovações assim, essas grandes instituições reguladoras de atividade de saúde, foram feitas inúmeras observações e o número é realmente quase insignificante na prática, desde que seguidos os parâmetros de segurança estabelecidos na literatura. Tá? Adicionalmente, com a estimulação magnética, a gente diminui o risco de interação medicamentosa e daqueles efeitos colaterais indesejados que a gente já falou. Então, aqui, um fluxogramazinho para a gente, né, ter uma ideia do que são as estimulações cerebrais não invasivas. Tá? Aqui falando também do TDCS, né, passando pelo TDCS, que também está sendo estudado pelo grupo nesses últimos anos. E aqui embaixo, tá, a estratégia de Theta Burst Stimulation, que é o que a gente tem como objeto de estudo nesse projeto. E é dela que a gente vai falar agora, né, essa nova estratégia de estimulação. É uma modalidade com grande perspectiva, em algumas meta-análises se mostrou até superior à estimulação magnética repetitiva, mas foi pouco avaliada em ensaios clínicos. Tá? A nível de controle por placebo, não há nada ainda que respalde a utilização do Theta Burst. Entretanto, existem estudos aí de não inferioridade que mostraram a eficácia tão boa ou até superior à estimulação magnética. E no que consiste, portanto, o Theta Burst? É uma estimulação que fornece rajadas ou pacotes de pulsos numa frequência gama de 50 Hz, e cada uma dessas rajadas ou desses pacotes se repete na frequência θ de 5 Hz. Tá? Também são dois tipos, a intermitente e a contínua, com efeitos facilitadores e inibitórios, respectivamente. Tá? Então, algo mais excitatório e estimulador, propriamente dito, e algo inibitório na contínua. Respectivamente, sendo a contínua aplicada em córtex pré-frontal dorsolateral direito e a intermitente à esquerda. Diferentemente da estimulação magnética repetitiva convencional, pelo fato de a gente empacotar muitos pulsos ali nos pacotes oferecidos de fato para a estimulação, a gente tem um tempo de máquina, um tempo de estimulação muito menor. Tá? Então, a ideia do Theta Burst é a gente conseguir fornecer a mesma quantidade de estimulação, a mesma quantidade de pulsos, até mais, muitas vezes, mas num intervalo de tempo mais curto. Isso, obviamente, facilitaria a adesão do paciente, que entra e sai muito rapidamente do procedimento, e também nos dá como possibilidade a abrangência de um número maior de indivíduos. Ao invés de a gente ter uma agenda que comporte um paciente a cada 30, 40 minutos, a gente consegue fazer algo em 3, 6, 9 minutos. Tá? Entretanto, tá, os estudos que avaliaram a Theta Burst não exploraram no máximo do seu potencial da técnica. Tá?
Protocolos com mais de uma estimulação é o que a gente chama de TBS acelerada, e é onde a gente objetiva direcionar nossos esforços nesse projeto. A gente vai fazer isso com a parceria de uma empresa internacional, europeia, que vai trazer para a gente aqui, enviar para a gente aparelhos novos a serem estudados. Tá? E aqui eu deixei uma fotografia do que está por vir. A gente receberá 2 aparelhos desse, no intervalo de tempo aí curto, tá? Até a metade do ano a gente já pretende estar com eles em utilização. Tá? A Theta Burst acelerada foi explorada num estudo de prova de conceito recente, tá? E demonstrou uma grande eficácia, tá? Mas num protocolo bastante custoso, tá? Foram 21 pacientes com depressão e foram feitas 10 sessões diárias. Então, entre aplicações do procedimento e intervalos, os pacientes passavam o dia inteiro no hospital. Tá? São resultados encorajadores, mas a gente não teve placebo nesse estudo, perdão. É um N pequeno, tá? E a execuibilidade do protocolo é bem questionável. Utilizar isso na prática não é uma coisa que a gente considera possível, tá? Para o modelo de psiquiatria que a gente tem no Brasil, que é uma psiquiatria ambulatorial, o paciente não tem condições de passar 9 horas por dia sendo estimulado. Além disso, outros estudos aí também mostraram, tá, com essa mesma metodologia de muitas aplicações, um washout de resposta muito rápido. Então, esses pacientes precisariam dessa estimulação por muito tempo, o que torna novamente o procedimento de maneira tão repetida no dia não praticável. O potencial da TBS está aqui, né, como a gente também falou um pouquinho antes, já bem marcado nas meta-análises. Tá? Então, essa meta-análise da TBS ativa versus sham mostra uma significância estatística numa melhora de pacientes no score de Hamilton. Tá? Da mesma maneira, response rates, né, assim, taxas de resposta desses pacientes deprimidos, também de maneira bem marcada aqui. Remissão, da mesma forma, e a nível de dropouts, a gente teve algo dentro do esperado. Tá? Não houve, de fato, uma piora nos dropouts dos pacientes que foram submetidos à estimulação quando comparados, ativa, né, da estimulação ativa, quando comparados ao placebo. Tá? Então, a nossa ideia é exatamente explorar esse potencial nesse ensaio clínico que a gente desenhou, tá? Objetivando exatamente essas melhoras clínicas a nível de resposta, de remissão e sem uma piora em relação aos efeitos colaterais e aos drops do estudo. Então, o que a gente propõe? Tá? Nós vamos realizar um ensaio clínico randomizado, duplo cego, no IPQ, para avaliar a eficácia da Theta Burst acelerada, tá? Aplicada 3 vezes ao dia, por 3 semanas, em pacientes com transtorno depressivo maior. Esses pacientes serão avaliados semanalmente, enquanto receberem as estimulações, e por mais 2 semanas após o término das estimulações. O estudo vai ser desenhado dessa maneira, que a gente tem no slide. A randomização será feita em bloco, tá? Haverá uma permuta na ordem do tamanho dos blocos e será feita através do randomization.com. A alocação dos pacientes será feita através de envelopes selados, opacos padronizados. O tratamento será feito de uma forma codificada, otimizando o cegamento inclusive do aplicador. Sabe, na prática, às vezes, não é tão fácil assim. O aplicador que tem experiência, ele consegue ter uma ideia, mas para isso também a gente vai diminuir o contato entre o aplicador e os avaliadores para otimizar o cegamento do estudo e o mascaramento dos envolvidos, certo? Os aplicadores, como nós falamos, vão ter envolvimento com
o grupo de avaliações e não será responsável também por essa etapa. E o ensaio será prospectivamente registrado no Clinical Trials. Os pacientes serão alocados em grupo ativo ou sham, e as intervenções consistirão em 15 dias consecutivos de estimulação, com exclusão de finais de semana e feriados. Então, 3 vezes ao dia, 6 minutos de estimulação, 30 de intervalo. Então, 6 minutos, 30 de intervalo, 6 minutos, 30 de intervalo e 6 minutos por fim, totalizando 78 minutos diários, tá? Vou fazer um arredondamento aí para 80 minutos diários, 1h20, certo? E esses pacientes retornarão depois ao final da 4ª e 5ª semana para avaliação de desfecho clínico e sustentação de resposta. Uma divisão clara também do que já foi dito entre grupo ativo e sham, e as etapas do estudo. Tá? Então, a gente vai proceder com uma pré-triagem. Tá? A ideia é que a gente utilize na pré-triagem instrumentos de resposta pelo próprio paciente, e objetivando também, nessa etapa, já fazer um filtro das comorbidades psiquiátricas que a gente excluirá. Tá? Então, com base também em experiência que a gente está tendo nos outros projetos em andamento, a gente vai querer já de cara identificar fatores de transtorno de personalidade, pacientes que tenham algo que sugira bipolaridade, eventualmente. Então, isso já vai estar dentro dos questionários de pré-triagem. O paciente passando pela pré-triagem, ele vai ser avaliado por videochamada, tá? Por um psiquiatra. E nessa avaliação da triagem, outras escalas serão aplicadas. Então, a gente vai aplicar o Hamilton, excluir fatores clínicos que possam estar associados a sintomas depressivos, avaliar também se nunca houve estimulação magnética prévia, se o paciente tem alguma contraindicação ao procedimento, e esse paciente será considerado elegível ou não. Tá? Se considerado elegível, será encaminhado para o baseline, em que o termo de consentimento será entregue, explicado ao paciente e destrinchado ali junto com ele. A avaliação psiquiátrica presencial será feita e o processo de randomização acontecerá dali em diante. A ideia do baseline é que seja mais concentrado sob minha responsabilidade, mas eu também vou contar com a ajuda de outros colegas. A intervenção será o passo seguinte, tá? E os pacientes serão estimulados de maneira ativa ou sham, e passarão por avaliações semanais. O segmento se dará da maneira como nós já falamos também, nas 2 semanas subsequentes. Aqui uma tabela que ilustra, né? Depois a gente vai falar um pouco mais das escalas, mas elas serão aplicadas em todas as etapas do estudo. Os questionários de eventos adversos serão aplicados também semanalmente, enquanto os pacientes forem estimulados, e em especial nos primeiros 3 dias de estimulação, ou seja, nas primeiras 9 estimulações que ocorrerão num intervalo muito curto, né? Então, a gente vai dar uma atenção maior para o começo da coisa. E, nesse aspecto, a gente conta com os aplicadores da estimulação, tá? Que serão também envolvidos na aplicação desses questionários de efeitos colaterais. Então, as hipóteses que a gente levanta é que a TBS intermitente acelerada será superior ao tratamento placebo na melhora dos sintomas depressivos pela escala de depressão de Hamilton, de 17 itens. Será superior nas taxas de resposta e de remissão, tanto pela Hamilton quanto pela Montgomery-Åsberg, e os efeitos colaterais e de aceitabilidade e segurança será bem próximo ou o mesmo do grupo placebo, como a gente também já viu naquela imagem anterior da meta-análise que eu mostrei para vocês ali no começo da apresentação. A gente está objetivando a estudar pacientes entre 18 e 59 anos, com Hamilton maior ou igual a 17, tá? E que tenham um transtorno depressivo maior confirmado pelo MINI.
A gente também terá o mini na etapa de triagem. Quando não for possível na etapa de triagem, a gente faz um mini direcionado para excluir transtorno afetivo bipolar e aplica no baseline. Esses pacientes têm que ter sido submetidos ao menos a uma terapêutica de primeira linha, tá? Mas não mais do que 3. Desculpa. Outros transtornos mentais, com exceção de transtornos ansiosos comórbidos, serão excluídos. Tá? Doenças neurológicas e clínicas graves, que podem estar associadas a sintomas depressivos, gestação e lactação, presença de ideação suicida nos últimos 6 meses e o histórico de tentativa de suicídio em qualquer etapa da vida do paciente. Da mesma maneira, sintomas psicóticos, mesmo na ocorrência de um quadro depressivo, né, de um quadro de humor, a gente também vai excluir os sintomas psicóticos. As contraindicações EMT, e pacientes que já tenham feito EMT em qualquer modalidade, por uma questão de cegamento realmente do estudo. Como nós falamos, também refratários a mais de 3 terapêuticas não serão incluídos. É necessário estabilidade medicamentosa por pelo menos 6 semanas para que os pacientes em uso de antidepressivos sejam incluídos. Então, a bobina, né, daqui nas intervenções, a bobina será posicionada no córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, identificado de acordo com o método BIM, que é o software que a gente usa aí tanto utilizando parâmetros de medidas cranianas, quanto distâncias acessadas ali fisicamente, mesmo, para marcar regiões de interesse. Utilizando, portanto, a MEG-Pro X100 que a gente mostrou na foto anteriormente, as duas máquinas utilizadas terão a função chão presente. Serão utilizados 1.200 pulsos por sessão, tá? Então, os pacientes receberão aí 3.600 pulsos por dia, com uma duração aí de 6 minutos por sessão, a 120% limiar motor. E a aplicação será feita por 3, a gente está objetivando 3 profissionais treinados que já estão nesse processo de treinamento, que já trabalham no grupo há algum tempo. O chão será feito por um gerador de ruído, tá? Que faz o mesmo barulho da bobina e provoca contrações em face, contrações acima da sobrancelha, e um barulho para tentar sugerir ao paciente algo bem próximo da estimulação ativa. Tá? Então, as avaliações de pré-triagem serão o quiz, questionário de personalidade e sintomas maníacos prévios. Na triagem Hamilton, Maine, quadro de Covid, né, também a gente tem utilizado em outros estudos para descartar a Covid longa, e inventário farmacológico prévio, para a gente avaliar se o paciente já foi submetido a alguma terapêutica e não mais do que 3 que falharam. No baseline e nas semanais, essas escalas que estão aqui, além da Hamilton, Montgomery, Young, Datier, B, Panas, e nos 3 primeiros dias de estimulação, a escala de efeitos adversos nas 9 primeiras sessões, principalmente. Os dados serão levantados, registrados e armazenados no REDCap. A gente já deixou a coisa meio que pré-pronta, assim, vamos fazer alguns acréscimos ainda, provavelmente, correções, mas a grosso modo já está tudo pronto. Teremos, assim também como os outros ensaios que estão correndo agora, páginas para ensaio clínico, né, uma página só para ensaio clínico, uma página só para efeitos colaterais, uma só para triagem e para pré-triagem. Para a saída do estudo também, a gente deixou alguns critérios já bem descritos. Tá? Então, a falta em 2 visitas consecutivas ou em 3 ou mais não consecutivas durante o estudo vai levar o paciente a ser excluído durante o estudo. Eventos clínicos ou psiquiátricos graves, tá? E aqui alguns exemplos do que são esses eventos graves, tá? Déficits neurológicos, cardiovasculares, descompensações metabólicas, síncope, convulsões, tá? E piora no caso de quadro psiquiátrico com ideação suicida ou tentativa,
psicose, então tudo isso vai ser monitorado de perto e caso ocorra, os pacientes serão excluídos. Efeitos colaterais graves também serão avaliados e nesse contexto de efeitos colaterais a gente pode, claro, tentar mitigar isso com a medicação analgésica, então, mas se for algo fora do tolerado, a gente também não tem por que investir tanto no paciente que vai acabar gerando um viés para o nosso estudo. Fez aqui, traído pelo computador. Bom, cronograma. A gente já está entre essa etapa, antes do início, e o começo do recrutamento da amostra. Tá? O projeto já está aprovado pelo CEP e a gente desenhou o projeto com o intuito de terminar o recrutamento mais ou menos ali 1 ano e meio. Tá? E depois a gente vai estar trabalhando na análise de dados e publicação dos resultados. Para o recrutamento, a gente vai utilizar referência de outros colegas médicos, de outros grupos do IPQ, ambulatórios especializados em transtorno de humor do Instituto e de outros hospitais, e a demanda espontânea obtida por meio de propaganda em mídias sociais, site institucional, rádio, tal, que a gente vai fazer uma divulgação nesse sentido. Tá? Na divulgação, a gente vai ter, inclusive, um short link do REDCap para que o paciente seja direcionado àqueles questionários de pré-triagem e a gente vai mantendo contato com esses pacientes desde um primeiro momento por telefone e mensagens, claro. É um protocolo desafiador, não tanto quanto aquele outro que nós falamos lá do estudo de 9 horas por dia, mas ainda assim precisaremos de alguns ajustes, tá, na nossa rotina do SIM. Para tentar adaptar essa questão logística, né, e nos antecipar a problemas eventuais durante o ensaio clínico, a gente vai fazer um estudo piloto. Tá? Então, a gente já está nessa apresentação a essa altura para que possamos começar o estudo piloto em breve. Tá? O ensaio clínico, de fato, ocorrerá do meio do ano em diante, mas o piloto a gente já deve começar o quanto antes. Tá? E a gente deve analisar aí 3 a 5 pacientes. Se der certo, 5 pacientes seria mais interessante, mas não sei se a gente terá condições de fazer isso num primeiro momento. Tá? A gente vai buscar pacientes do SELECT, do TBS, pacientes de ambulatórios, vai ser aberto, então a gente tem um pouco menos de restrições nesse estudo, mas ele já em breve estará começando. A agenda do SIM é lotada, né? Então, para quem está na rotina sabe muito bem disso, então a gente vai precisar realmente do período vespertino. Tá? O período matutino ali seria praticável. O vespertino vai trazer desafios também, como nós falamos, né? 1h20 para cada paciente, ou seja, 2 pacientes a gente vai ter um intervalo ali de 2h40, no melhor dos casos, e esses pacientes passarão 3 semanas conosco. Então, na semana seguinte, a gente vai incluir mais 2 pacientes. E até no começo, foi algo que eu conversei com a Val já, na terceira semana, depois de 2 semanas de inclusão, na terceira, a gente não deve mais incluir. A gente volta na 4ª semana para que a gente faça um washout daqueles primeiros pacientes que estarão passando pela estimulação. Porque, claro, essas 2h40 no mundo ideal, mas é improvável que isso aconteça no mundo ideal na nossa prática. O piloto tem o objetivo de nos aproximar disso, mas é algo que a gente vai ter que estar bem atento. Tá? E usaremos o período vespertino, portanto, para ter uma flexibilidade ali com o tempo um pouquinho maior. Precisaremos, né, de aparelhos próprios para isso, como também nós falamos e mostramos com imagens, novos equipamentos estão para chegar. Aqui algumas considerações éticas, o certificado de apresentação de apreciação ética, aqui embaixo.
E as referências utilizadas. É isso. Legal, Matheus. Obrigado pela tua apresentação. Vamos Obrigada, Matheus. abrir para perguntas agora. Quem quiser fazer perguntas, comentários, tanto da ideia quanto da logística também. Oi, eu tenho uma dúvida. Então, o estudo, na fase de tratamento vão ser, então, 3 semanas, é isso? Isso, 3 semanas seguidas de 2 semanas de avaliação. Tá. Durante Porque a minha dúvida, Matheus, é a seguinte: atualmente os estudos com o TBS levam mais ou menos 4 semanas, né? Fazendo uma... Eu não vejo tanta vantagem só de diferença. Assim, um é 3 semanas e o outro é 4 semanas. A ideia era que a gente fizesse algo a gente, né, tivesse condição de usar 2 semanas inteiras, 2 semanas. realizaria ali em 15 dias. Mas como a nossa rotina é de segunda a sexta, acabarão sendo ali 15 dias que totalizarão 3 semanas. Mas a nível de estimulações, isso vai representar muito mais estimulação do que os protocolos de TBS habituais. Tá? Então, mesmo sendo 1 semana a menos, a gente vai ter mais do que o dobro de estimulações dos pacientes que fazem protocolo de TBS intermitente clássico. Assim, esses pacientes em estudo, habitualmente, eles fazem 20 sessões de estimulação, os nossos farão 45. Perfeito, tá bom. Obrigada. Matheus, mas agora você falou que era 3 e depois são 5 semanas, não são 6, né? São 5 semanas, né? São 3 mais 2 de avaliações subsequentes às estimulações. A gente avaliar a sustentação de resposta e manutenção ali do desfecho clínico, até por conta daquilo também que a gente falou, acho que na penúltima reunião, que os poucos estudos que estão também passando por essa pesquisa, né, por essa área do TBS acelerado, têm mostrado uma resposta passageira. A gente avaliar esses pacientes por mais 2 semanas seguidas tem como objetivo aí avaliarmos a sustentação disso. Tá. Não lembrava se eram 5 ou 6, mas ok, 5. Mas basicamente eu acho que... Bom, alguém tem mais alguma outra pergunta? Se quiser comentar. O Paulo só mandou uma mensagem dizendo que ele está procurando uma mensagem no grupo que você teria mandado um novo vinho. Deixa eu abrir o chat aqui. Ele já mandou. Oi, Matheus. Parabéns aí pelo trabalho. Vai ser bem desafiador, né? E só para eu entender, você está falando, você vai recrutar pacientes também com depressão refratária, né? Todos eles têm histórico de depressão refratária, é isso? Pelo menos uma linha terapêutica já tem que ser tentada em dose preconizada para depressão e por um período de pelo menos 6 semanas. Então, se esses pacientes tiverem ao menos um e não mais de 3 intervenções tentadas, são esses que a gente está buscando. Ah, legal. Não, só para... E essa é a definição, porque eu comecei a olhar o banco de dados que a Tamires me enviou, e eu, na verdade, eu tenho uma dúvida para o grupo, não sei quem que pode me ajudar nisso, os pacientes que eles têm, que eles entraram nesse protocolo do... qual que é o nome do protocolo mesmo? Eu esqueci, desculpa. Enigma? ENCODE. E daí eles ainda têm depressão, mas eles têm depressão grave e eles estão em tratamento medicamentoso. Eu posso considerar esses participantes com depressão refratária? Vocês sabem me dizer?
Você fala do protocolo de magnetoconvulsoterapia, é isso ou não? Não, é só uma definição geral. Eu gostaria de saber do grupo se eu posso considerar pacientes que ainda manifestam sintomas de depressão e eles estão sob tratamento medicamentoso. Será que eu posso considerar isso como depressão refratária? A nível de definição, a gente precisaria de pelo menos 2 tentativas terapêuticas Entendi. sem resposta, tá? Mesmo em uso de medicação, né? Até a refratariedade passa por isso, né? O paciente em uso de medicação não ter resposta, ou ter uma resposta muito frustra, tá? E aí, Entendi. se a gente passa de 2 tentativas para uma terceira em diante, a gente vai ter uma refratariedade num outro grau, num outro nível, e aí a gente até estaria respaldado já a modificar a nossa linha de raciocínio para o tratamento. Mas a refratariedade a nível conceitual, ela precisaria, sim, de manutenção de sintomas em uso de tratamento, em uso de Entendi. ações de primeira linha, e 2 delas, no caso. 2 delas. Ah, legal, obrigada, viu, Matheus? Matheus, parabéns. Fiquei com uma questão aqui, se a gente, nesse caso, né, vocês vão usar alguma escala para estratificar risco de suicídio, né, como a Columbia. Vejo que alguns estudos, principalmente o CENT e outros estudos com estimulação magnética, tem usado, né, assim, para deixar essa avaliação um pouco mais objetiva, e, se eu não me engano, o ponto de corte tem sido em torno de 4, o score. Sim, a gente tem essa ideia, Lucas, até é algo que eu gostaria de abrir também aqui, pessoal, se a gente deve aplicar isso semanalmente, ou se, na triagem, com certeza, né, é algo que será observado, mas se a gente aplica isso semanalmente ou só naquelas primeiras sessões, professor, o que o senhor acha, colegas? Como é que a gente tem feito nos outros estudos? Pessoal, Paulo, como é que vocês têm coletado os efeitos colaterais? No SciLight é toda semana, né? E a gente avalia a ideação suicida por relato subjetivo e os scores, né? Assim, se o paciente marca a score de ideação na Hamilton, na MADRS, mas obviamente que dentro dessa zona meio cinzenta, acho que a escala de Columbia ajuda a estratificar melhor, né? Assim, a gente fica mais respaldado, assim, de ter um score, né? Assim, até onde a gente pode ir, até... Uhum. O relato subjetivo vai ser bem observado, e eu tive exatamente essa ideia, Lucas, eu acho também inspirado pelo Select. Se na Hamilton a gente marcar que o paciente tem de 2 pontos para mais, daí a gente faz uma pesquisa direcionada através de uma escala para avaliar o risco de suicídio. Sim. Acho que vale a pena até documentar aqui, não tem colocar zero mesmo, né? Paciente que acho que são perguntas também, pode, para deixar mais fácil o fluxo, deixar isso para todos os pacientes e talvez repetir semanalmente, sim. Não sei, obviamente estou só fazendo um brainstorming aqui, né? Pode Sim, sim. pensar. Eu E eu acho gostei muito, válido. e eu acho que do ponto de vista de triagem, Matheus, essa questão de excluir pacientes que já tentaram, eu acho interessante mesmo, né? Porque às vezes a gente vem percebendo, isso a literatura fala, né? Que isso é um marcador de risco, Uhum. né? Assim, uma tentativa prévia, às vezes até uma tentativa remota, né? Mas esse indivíduo, né? Ele já tomou essa atitude uma vez e aumenta o risco de se tomar uma segunda, né? E eu acho que é diferente só da ideação, como vocês estão marcando aí de 6 meses. Eu achei legal esse aprimoramento, né? Assim, achei interessante. Mas muito boa Ideação. sua apresentação, parabéns. Obrigado. Obrigado. Essa ideação realmente é um desafio, né, que a gente vê nas triagens dos outros projetos. Fica sempre, começou uma ideação lá atrás, e agora como é que está? Então, acho que marcar temporalmente e tentar, obviamente, estruturar bem que tipo de ideação, se há planejamento ou não, é algo que a gente fica bem atento também.
na triagem e nas avaliações semanais. O Paulo perguntou se fui pacientes que tentaram há quanto tempo. A ideia é excluir qualquer paciente com tentativa. Qualquer tentativa. Claro, também é algo a ser discutido caso a caso, esse paciente com todos os critérios de inclusão e uma coisa que não fica muito claro se foi uma tentativa, se foi algo ali no contexto de desregulação emocional, mas ainda assim, a tendência é excluir todos, porque né, se foi alguma coisa super impulsiva, uma desregulação emocional de anos atrás, pode ser que a gente esteja passando por cima de um quadro de personalidade, pode ser que a gente esteja passando por cima de uma outra comorbidade em que o suicídio é até mais prevalente. Então, com raras exceções, a gente vai excluir todos os com tentativa. E, bom, eu acho que agora nosso próximo desafio é, de fato, fazer o piloto, né? Matheus, como é que você pensou, né, da gente começar o piloto? Acho que a gente vai precisar dos pacientes, né, e das pessoas estimulando. E da avaliação. Como é que a gente poderia começar isso? Acho que o piloto, a gente vai utilizar os aparelhos que a gente tem no CIM, né? Não precisa guardar, chegar as máquinas de fora. Podemos fazer uma retriagem assim, de alguns pacientes do SILECT e do TBS que não tenham entrado por qualquer outro motivo que não seja contraindicação em NT ou comorbidades psiquiátricas. Né? Eu não sei se você ouviu. Baixo. Eu não sei se eu ouvi o começo, se você falou que tem que esperar ou não tem que esperar. Não precisaria. Não tem. Não precisaria esperar, a gente já começa com os aparelhos que a gente tem. Isso. Deve ser aberto e tal. Eu tenho conversado com alguns colegas, assim, também do PQ, a respeito de um encaminhamento meio que direto de pacientes que estejam em acompanhamento no ambulatório geral ou no GRUDA, por exemplo, né? Então, a ideia é que a gente consiga esses pacientes até de uma certa maneira, rápido. Eu posso triar todos esses pacientes, né, para ver, de fato, se essas indicações se sustentam. E na triagem ali, uma triagem um pouco mais rápida, a gente pode fazer algo como um baseline, sabe? Com um TCLE próprio para esse estudo, indicando que é aberto, que é um ensaio piloto. E eu penso que temporalmente, até a metade de abril, a gente deve ter um contingente já para fazer as estimulações. O treinamento das meninas, da Carla Daval, acho que já está andando. Ela tem me dado alguns feedbacks em relação a isso. Então, estimuladores nós teremos. Uma coisa que está pendente da minha parte é montar o boneco assim, do estudo para mandar para a Sandra. Ela já me mandou o boneco, modelo, assim, então eu vou elaborar isso e entrar em contato com ela. Mas acho que mais tardar aí 3, 4 semanas a gente deve ter já um passo para dar do piloto e começá-lo. Fico imaginando se não dá para começar até mais antes, né? Porque acho que pacientes têm, né? Pelo menos o piloto, né? Acho que a gente poderia começar mais cedo mesmo, né? Podemos, é viável, sim. Eu até vou fazer uma outra página do REDCap só para o piloto. E aí eu incluo já as avaliações, tá? A gente deixa a de triagem para a triagem mesmo.
inclusive, do piloto. E depois, né, talvez 2 semanas, e para o dia... Acho que talvez identificar um paciente, né? Talvez um paciente que não entrou num outro estudo porque não queria fazer placebo, ou mesmo alguém que participou aí do TBS, do TDCS, não melhorou, ou melhorou e recaiu, né? Pode ser qualquer perfil, né? Talvez alguma coisa assim. Não precisaria fazer a etapa da triagem online, né? Assim, ou só uma coisa bem mais breve. E aí já marcaria no primeiro dia para você e fazer o baseline. E aqui a parte do piloto, né, vai ser importante por causa dessa sequência, né, de 3 estimulações, e a gente entender de fato quantas que a gente consegue fazer num período. Verdade. Até uma coisa que eu estou vendo aqui agora, inclusive, professor. A Páscoa é dia 15, é isso? É assim, 15, a sexta-feira da Paixão. Sim. Só que também na outra semana é Tiradentes. Então a gente vai ter que lidar com feriados no piloto. Na verdade, a gente dissocia, assim, finge que é isso mesmo e pronto. Não tem muita drama. Assim. A gente usa depois, sei lá, a sexta-feira, né, que seria feriado. A gente faz uma estimulação a mais na quinta. Uma a mais não dá, né? Porque já são 3, né? Então. Mas quando a gente esbarrar nesses feriados... Você completa 20 dias. 20 dias. No máximo 20 dias. Porque a ideia é a gente fazer em 15, né? 15 dias, desculpa. Mas no máximo 20. Sim. Tá. Beleza. Tá bom. Então tá, vamos tentar até, tô pensando aqui, 11 de abril, é uma segunda-feira. Possível isso. É a segunda da semana da Páscoa. A 18 seria a segunda seguinte, né? Será Tiradentes também, não tem muito benefício. Tá bom, eu vou correr atrás, acho que o primeiro passo é correr atrás dos pacientes. Tem 2 pacientes engatilhados, dispostos, a gente faz a logística acontecer. Tá, e aí acho que a equipe já está sabendo fazer. Sim. Acho que sim. Pelo que eu tenho tido de feedback, sim. Vou precisar, eu devo estar bem mais presente, assim, né, próximo, né, nessa fase do piloto, nas avaliações também, e aí 2 colegas, inclusive, também do R3, conseguem me ajudar. Isso já está mais claro para mim. Agora, tem outros que demonstraram interesse, que até foi algo que nós conversamos. Professor, tem uma seleção natural, os colegas, às vezes, eles vão subindo, mas a gente compõe a equipe com quem está mais disposto, desde o piloto já para entrarem no ritmo. Não, essa seleção natural faz parte. Parabéns, Matheus. Ótima apresentação, boa sorte no projeto. Obrigado. Muito obrigado. Então, para Beleza. Obrigado, gente. Obrigada. Qualquer coisa, estou no grupo lá. Sugestões, críticas, dicas, só me chamar. Muito bom, obrigada. Parabéns. Obrigado. Tchau.